Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. 1684. Morre em Paris Pierre Corneille, dramaturgo francês. Grande mestre da língua francesa, Pierre Corneille, a maior expressão do teatro clássico, o do grande século XVII, que se definia pela célebre regra das 3 unidades, duração, ação e lugar, morre em 1º de outubro de 1684, na cidade de Paris. É conhecido, sobretudo, por suas tragédias, como Le Cid, Sinon la Clémence d'Auguste e Polyeucte, mas era também um excelente autor de comédias, La Illusion comique e Le Menteur, como seu sucessor, Molière. Nascido em 6 de junho de 1606, no seio de uma família burguesa de um diretor de águas e florestas, Corneille foi destinado logo cedo ao direito. Dá início à carreira de advogado, ao mesmo tempo em que fazia encenar suas peças em Paris pelo célebre ator Mondori, fundador do Teatro de Marais. A primeira peça, intitulada Mélite ou Le Français lettré, de 1629, lhe foi inspirada pelas próprias aventuras amorosas. Consistia numa tragicomédia de gosto espanhol, então de moda. Cedendo ao gosto do público, Corneille escreve uma tragédia, Médée, em 1635, retornando alguns meses depois à comédia, com La Illusion comique. O poderoso cardeal Richelieu acaba por notá-lo e o convida a formar com Boisrobert, Colletet, Stolier e Rothot a Sociedade dos 5 Autores, com vistas a escrever comédias baseadas em suas próprias ideias. Ocorre que o primeiro-ministro do rei Luís XIII não se contentava em ser apenas um hábil político. Era também um homem de Estado consciente que a cultura era um elemento-chave na coesão nacional e no prestígio da monarquia. Ao mesmo tempo em que ajudava os autores de comédias, fundava a Academia Francesa, onde se encontrariam ilustres escritores a cultivadores do idioma. 1637 marca uma guinada na carreira de Corneille. Era o ano da Corbe, segundo nome de uma fortaleza da província de Somme, sitiada pelos espanhóis e depois liberta pelo exército francês. Esta vitória inesperada sobreveio quando a França acabava de se envolver na Guerra de 30 Anos. Corneille, sempre sintonizado com o público, fez encenar no Teatro do Marais o que marcaria sua obra mais conhecida, Le Cid. A trama se desenrola na Espanha. Um jovem nobre, Rodrigue, é instado por seu pai a vingá-lo de uma ofensa infligida pelo pai de sua noiva, Chimène. Dividido entre a honra e o amor, entre o dever e a paixão, o jovem sairia com sorte deste dilema, situação pouco depois associada ao adjetivo corneliano. A peça obtém um triunfo estrondoso. O rei, em sinal de reconhecimento, concede a condição de nobre não ao autor, e sim a seu pai. Desconcertado, o dramaturgo resolve alardear bem ostensivamente seu sucesso, daí decorrendo a fúria de seus rivais, que acusam Corneille de plágio e de traição. O dramaturgo, com efeito, inspirou-se numa peça do espanhol Guillem de Castro e não teve escrúpulos de ridicularizar a regra das 3 unidades, que reagia ao teatro clássico de sua época: unidade de ação, unidade de tempo e unidade de lugar. Querela. Não menos de 40 folhetos são publicados contra e a favor de Le Cid. A querela do Cid teve fim com a intervenção do cardeal, que pediu à Academia Francesa se construir em tribunal de honra. Essa querela do ano de 1637 marcaria para a posteridade como sendo o ano do Cid. Todavia, não se deve esquecer que, no mesmo ano, saía em Haia, na Holanda, uma publicação igualmente imortal, O Discurso do Método, de René Descartes. Corneille, que se tornara o grande Corneille, prosseguiu na carreira de sucesso, enquanto levava uma existência tranquila de burguês em robe de chambre. Casou em 1640 e sua mulher lhe daria 6 filhos. O cardeal Mazarin,
que sucedeu a Richelieu em 1642, à frente do governo, renovou a proteção a Cornières. Porém, os primeiros reveses sobrevêm nos anos de 1650. Em 1662, resolve deixar Rouen e mudar-se para Paris, a fim de sustentar sua reputação de grande dramaturgo da tragédia. Contudo, o golpe de misericórdia, sua aura de trágico, ocorreu em 1670, com a representação de Berenice por um jovem ator, Jean Racine, 33 anos mais jovem que Cornières. O público se envolveu numa nova querela literária. Foram contrapostos os heróis racinianos, vencidos por suas paixões, aos seus homólogos cornelianos. Dessa disputa, a última, o velho Cornières, sai perdendo. No entanto, teve a felicidade de assistir, em 1682, pouco antes de sua morte, a uma remontagem triunfal de Andrômede. Injustamente esquecido, o grande Cornières bem que merecia ser comparado a Shakespeare. Fino observador da natureza humana, destacou-se como bardo inglês em todos os gêneros da dramaturgia. Hoje na História é uma produção de Opera Mundi, baseada nos textos de Max Altman, com locução e adaptação de Paulo Orlovas e edição de Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Fortaleça a imprensa independente. Acesse www.operamundi.com.br/apoio. São muitas opções. Você também pode fazer um Pix usando a chave apoie@operamundi.com.br. Obrigada!